Sofonias, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 6. Veja bem, irmãos, o tema de hoje é a profecia de julgamento contra Judá. Se os irmãos bem lembram, eu disse que o livro de Sofonias ele é composto por uma série de profecias, 5 profecias, e a primeira delas é contra Judá. Então, o primeiro tema nosso a ser estudado é a profecia contra Judá. Mas dentro da profecia contra Judá, existe aí um texto maior que diz respeito ao grande dia da ira do Senhor. E ainda que esteja dentro da profecia contra Judá, eu vou fazer isso um estudo separado, porque ele é bem mais amplo. Mas nós vamos iniciar esse estudo da profecia de julgamento contra Judá, lendo o versículo 2 ao versículo 6 e estudando esses versículos. Será a preparação para o grande dia da ira do Senhor. Né? Todos encontraram? Amém. Amém? Então veja só. Deixa eu ver aqui se está funcionando, né, meu... Está funcionando. Muito bom. Diz assim a palavra de Deus. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos. E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom, os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Amém, irmãos? Ô misericórdia. Né? Estudar a ira do Senhor sempre é um desafio para nós, principalmente porque a mensagem maior em voga é do amor de Deus. Oi? Sofonias 1, 2 a 6. 2 a 6. A mensagem em voga é a mensagem do amor a Deus. E ainda que o amor a Deus seja uma mensagem maravilhosa, não é só disso que a palavra fala, não é verdade? Há um outro aspecto do Senhor, qual? Da ira. Então, amor e ira estão aqui colocados como temas importantes a serem estudados pela igreja, compreendidos pela igreja e vividos pela igreja. E não apenas uma parte, uma essência da mensagem, porque ela é mais agradável ao nosso coração, né? É muito bom falar deste ano, mas pensarmos que Deus se ira contra nós, eu acho que isso é uma dificuldade. Mas é o que a Bíblia diz também. Na última lição, nós falamos aqui um pouco sobre a divisão do livro de Sofonias, e a título de curiosidade, eu coloquei aqui para os irmãos a divisão do Antigo Testamento na perspectiva judaica, porque a gente teve aquela discussão, né, de como é que funciona a Bíblia hebraica, e nós sabemos que a Bíblia nossa aí utilizada, ela tem quantas divisões? 4, né? Quais são? Torá, 5 livros da lei, depois o quê? Está na tela, você não vai me dizer ainda? O que vem depois da Torá, gente? Não é os profetas. Na sua Bíblia. São os livros históricos. Históricos. E depois dos livros históricos você tem o quê? Os poéticos. E depois dos poéticos você tem o quê? Os profetas, que se dividem em profetas maiores e menores. Você já sabe por que são menores, não sabe? Por que são menores? Porque os capítulos são pequenos. Não é porque ele é menos importante, não? Tadinho de Eliseu, talvez até por isso que ele não tem um livro, ele era careca, né? É o que diz. Mas assim, a Bíblia hebraica é diferente, ela tem uma tripla divisão. É claro, irmãos, que essa tripla divisão, quando é que a Bíblia hebraica foi formada? Né? Ela foi sendo formada ao longo da história. E qual é o último livro do Antigo Testamento, em termos de data?
Em termos de data? Em termos de data? Em termos de data? Que livro é esse, gente? Neemias. Em termos de ordem da sua Bíblia, qual seria? Malaquias. Mas Malaquias é um profeta menor. E ele não está inserido aqui como último historicamente. Ele está profetizando dentro dos contextos, e ele e os demais, né, pré-exílico, exílico e pós-exílico. Mas Neemias, meu irmão, ele é posterior aos exílios. Lembra que ele volta para reconstruir os muros? Lembra, né? Pois é. De Neemias até o primeiro livro do Novo Testamento na ordem da sua Bíblia, qual é? Mateus. Mas provavelmente, qual foi o primeiro evangelho a ser escrito? Tudo bem, vocês estão bem, né? Novo Testamento, vocês são craque, né? Antigo Testamento está meio... Mas, deste último livro do Antigo Testamento até a vinda de Jesus, ok? Até a vinda de Jesus, quanto tempo nós temos? Vamos arredondar, né? Nós temos um período de 400 anos. E nesse período de 400 anos, chamado período intertestamentário, porque está entre dois testamentos, ou entre duas alianças, melhor dizendo, né? A antiga e a nova, nesse momento não houve profecia. Tem algum livro registrado nesse período? Não. Então, durante esse tempo, com toda a volta dos judeus, mas a implantação das sinagogas e a restauração da lei do Senhor, é bem provável que foi nesse contexto que essa tríplice divisão apareceu. Qual é a tríplice divisão? A lei, Torá, os profetas, o que está lá a palavra, né? Neviim e os escritos, Ketuvim. Os escritos também pode ser chamado de salmos. Né? Então, essa tríplice divisão apareceu, e ela apareceu por quê? Não por o mesmo princípio nosso, né? Mas talvez por princípios diferentes. A lei, porque, é claro, são 5 livros de quem? Dados a quem? Moisés. Através de quem? Moisés. Então, separado. Mas você percebe que os profetas não são apenas profetas se comparados com a nossa Bíblia, né? Porque eles têm essa divisão de profetas anteriores e posteriores, que não vale a pena entrar aqui na discussão, mas veja os livros. Quais são os livros? Josué, Juízes, Samuel e Reis. São 4 livros que, ao nosso ver, são o quê? Históricos, mas eles estão dentro da aba profetas. E depois você tem Isaías, Jeremias, Ezequiel e quem? Quem são os 12? Mateus, Marcos. Não. Quem são os 12, gente? Gente, quem são os 12? Ninguém lembra, tá vendo? Sim, pastor. Amós é um deles. Muito bem. Os Obadias. profetas menores. O grupo dos 12, eu falei aqui na aula passada. Quem é o grupo dos 12? Os profetas menores. Por que estão 12? Porque possivelmente eles cabiam dentro de um pergaminho. Tá vendo ali, ó? Os 12. Então, dentro de profetas você tem essa divisão. E os escritos, ou salmos, eles contemplam esses livros poéticos. Você tem 5 rolos e você tem os livros históricos. Então você tem ali, ó, Salmos, Provérbios e Jó como livros poéticos. E aí eles colocam, por exemplo, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos dentro de 5 rolos. Por quê? Porque provavelmente Eclesiastes e Cântico dos Cânticos cabiam em um rolo específico. Por isso que eles estavam ali. Mas são subdivisões, né? O negócio é que na mente judaica daquela época, essa era a Bíblia do Antigo Testamento. Então, assim como eu te pergunto hoje, como é que se divide o Antigo Testamento? E você vira para mim e fala: Torá, livros históricos, poéticos, profetas maiores e menores. Se você perguntasse para um judeu, ele diria: Torá, Neviim, Ketuvim. Prova. Lucas 24, 24. Abri, gente. Lucas 24, 24. Open there, Open. Lucas 24, 24. 24 não, 44. 24, 44. Quem achar pode ler. A seguir, Jesus lhes disse: São essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco.
Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, Aonde? nos profetas e nos salmos. Aonde? Na lei de Moisés, Depois? nos profetas e nos salmos. O que Jesus está citando? A Bíblia hebraica. Bom, não a Torá apenas. Ele já falou a lei de Moisés. O que é a lei de Moisés? A Torá. A Torá. O que mais? Profetas e salmos. Então o que ele está citando? Ele está citando a Bíblia completa do... Diz respeito a quem? A ele. Ou seja, tudo se cumpriu. Amém? Amém. Então, se você pensar assim, todo o Antigo Testamento é a palavra de Deus? Lucas 24, 44 é suficiente? Para entender? Amém. Muito bem. Ressalvada a curiosidade, vamos avançar. Então, estamos iniciando a nossa segunda lição, profecia de julgamento contra Judá. Quem é Judá, irmãos? Judá. Quem é Judá? Filho de... Também. Mas Judá é a capital do Reino do Norte, o Reino do Sul. Vamos lá, gente, acordando. Parece que teve festa ontem. Reino do Norte. Reino do Norte, disse Eli, amém? Eu ouvi um amém? Não, gente. Judá é a capital do Reino do Sul. Não. Veja, o Reino do Sul é chamado de Judá. O Reino do Norte é chamado de Israel. Capital do Reino do Norte, no sentido idolátrico. E o nosso irmão diácono Erione disse que vai para lá. Qual é, Erione? Samaria. E a capital do Reino do Sul? Jerusalém, a cidade poderosa, a cidade santa, a cidade guardada, a cidade poderosa, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, hein? É de redor do seu povo. Oh, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus está denunciando os pecados de Judá e de Jerusalém. Esse não é o momento de falar exatamente da proteção de Deus sobre o seu povo, mas falar da mão de Deus pesando sobre o seu povo. Ele está para denunciar os pecados e revelar como o seu julgamento vai acontecer. Eu disse para os irmãos aqui naquela introdução que o livro de Sofonias, ele divide basicamente em 3 olhares. Qual é o primeiro olhar? O olhar para dentro. O segundo olhar qual é? O olhar para fora. E o terceiro olhar qual é? O olhar para além. Deus está denunciando os pecados de dentro da nação, Judá, a capital, Jerusalém. Deus está denunciando os pecados do entorno da nação, as nações vizinhas e distantes. E Ele está denunciando o pecado além daquilo que se pode ver. Ou seja, Deus, meu irmão, está extremamente preocupado em revelar-nos que somos pecadores e que Ele precisa tratar com o pecado em virtude da sua justiça e que, se nós arrependermos dos nossos pecados, seremos perdoados, Ele nos guarda. Amém? Nós sabemos que não é isso que acontece, mais uma vez, na história bíblica. Porque apesar de todo o conhecimento da Bíblia que esse povo tinha, porque nós estamos aqui no ano 600, arredondando, ano 600 antes de Cristo. Veja a história que existia antes, e aí você vai me dizer, mas pastor, o povo já estava tão perdido que a Bíblia se perdeu. Muito bem. Sofonias, ele está ministrando na época de quem mesmo? Na época do rei? Josias. Encontraram o que mesmo na época de Josias? O livro da lei. E meu irmão, Josias está reformando, a reforma está acontecendo. O retorno à lei está acontecendo, ou seja, as pessoas estão ouvindo a lei sendo falada, eles estão lembrando o que Deus está dizendo. Os pontos de contato com Deuteronômio, Levíticos, Êxodo e especificamente agora em Gênesis são evidentes. E o povo é lembrado, apesar da história, o povo é lembrado, mas ainda assim insiste no seu pecado. E se não bastasse isso, ainda tinha um exemplo de Israel.
Reino do Norte, que já tinha 100 anos de quê? 80, né? 80 anos de quê? Exílio. Por causa de quê? Do pecado. Então o Reino do Sul, ainda depois de ter contemplado a história do Reino do Norte, ainda assim não se arrependeu. E é claro, não estou falando aqui de toda a nação na sua completude, como se não houvesse ninguém salvo lá. É claro que haviam pessoas, um remanescente fiel, sempre há um remanescente fiel que Deus preserva, mas Deus está tratando com a nação pensando nesse todo. Então é esse olhar para dentro que nós já estivemos falando aqui. E também, meu querido, nós vimos que o dia do Senhor é o tema central do livro de Sofonias. O dia do Senhor vem e ele chega, meu irmão, muito duro. Olha as palavras que ele começa no texto e que ele diz. Ele fala, consumirei. Ele diz, consumirei de novo. Ele diz mais uma vez, consumirei. Se eu só fosse considerar o hebraísmo de ter o consumirei repetido 3 vezes, o que isso quer dizer? Só se eu fosse considerar isso, não precisa mais nada. Agora você analisa o sentido de consumir. Analisa o sentido de consumir, que é dar cabo. Aí, se não bastasse isso, ele usa uma segunda palavra. Qual é a palavra? Exterminarei. E aí ele diz mais uma vez, exterminarei 2 vezes. Uma palavra que foi usada, inclusive, no sentido de pena de morte, dentro do contexto do livro de Levítico, né? Talvez até por isso que os sofonistas estão utilizando essa palavra, a fim de mostrar ao povo as consequências do pecado que a lei traz. E aí ele diz a terceira expressão, estenderei a mão contra. Então, essas palavras, meu irmão, só reforçam a verdade. O julgamento sobre Judá vem em virtude dos pecados. E não é algo agradável, irmão. Não é algo agradável. É algo terrível. É algo terrível. Consumirei, diz o Senhor. Então essas palavras só vêm reforçar essa realidade. E para que a gente possa entender, portanto, essa realidade, eu dividi aqui em 4 perspectivas, sendo que a primeira delas é essa. O julgamento possui o quê? Paralelos. O julgamento possui paralelos. O que é um paralelo? Paralelo é um fato que encontra semelhança com outro fato geralmente anterior. Então é como se Deus estivesse executando o julgamento, estivesse, então, portanto, chegando com o seu julgamento sobre Judá, mas para que Judá entendesse o tamanho do julgamento que viria, ele lança a mão de um exemplo do passado, anterior. Ele lança a luz a partir do passado. E no caso de Sofonias, sabemos algo que eles conheciam, porque estavam descobrindo qual livro? Livro da lei. O livro da lei. Qual é o primeiro livro da lei? Gênesis. Gente, qual é o primeiro livro da Bíblia? Que começa assim, no princípio... Muito bem, Gênesis, né? Então, o primeiro livro da Bíblia, ele cita um juízo. Qual é o primeiro juízo que acontece ali, que você poderia trazer à memória? Dilúvio. Noé. Porque aí tem uma semelhança aí do Noé com a ira do Senhor aí com os tempos de Noé ali. O julgamento possui paralelos. Então o profeta está trazendo à memória do povo algo que o povo está o quê? Lembrando, a lei está sendo revisitada. Então, meu irmão, o primeiro paralelo é justamente esse, um paralelo com Gênesis. Então, você que viu aqui a introdução, você sabe que existe um pano de fundo com Josias, um pano de fundo com a lei. Existem pontos de contato de Sofonias com a lei, com Êxodo, com Levítico e com Deuteronômio. E nós percebemos que ele está preocupado em revelar isso, porque, meu irmão, é a palavra de Deus que limpa. Lembra Jesus falando? Vós estáis limpos pela palavra. Eu tenho a palavra. É claro, você sabe que quem purifica é o sangue. É claro, é óbvio. Mas a palavra do Senhor também limpa. Ela guia, ela ilumina os nossos passos.
Sem a lei, sem a profecia, o meu povo se corrompe. Disse o profeta Bolsonaro, não é isso? Você já deve ter ouvido falar pela mesma vez. Talvez você não sabe onde está na Bíblia, mas foi dito, né? Então, mas é nesse sentido. Então, sem a lei, ou sem a profecia, ou sem a direção de Deus, o povo se corrompe. Se nós nos colocamos debaixo da palavra do Senhor, nós nos santificamos. Então, meu irmão, está sendo... Eu disse que não precisava, rapaz, mas verdade, estou precisando. Viu? Obrigado. Então, veja que há um paralelo entre Sofonias e Gênesis. E aí ele diz que vai consumir, o julgamento dele vem, e ele usa algumas figuras. É a profecia, irmão. Profecia. Então, na profecia, ele começa a dizer o que vai ser consumido, exterminado, ou que receberá a mão de Deus estendida. Ele diz, homens e animais, aves do céu e peixes do mar. Então, isso quer dizer que todo o resto está salvo. É isso? O resto. Deixa eu ver. Homens e animais, aves do céu e peixes do mar. Falta alguma coisa? Falta. Eu poderia, por exemplo, falar no sol, das estrelas. O que mais? Os montes. A lua. Então elas estão salvas? É isso que o profeta quer dizer? Não, meu querido. Ele está trazendo um exemplo, e esse exemplo ele tem uma linha lógica para mostrar para você que ninguém vai escapar do juízo. Ele não precisa citar todas as coisas para dizer que todas as coisas estão ao alcance do juízo. Ele precisa dar um exemplo para você. É como a Bíblia fala, quando dista um relâmpago do Oriente ao Ocidente, assim será o quê? O quê? A vida do Senhor. Ou seja, o que ele quer dizer? Que vai abarcar toda a plenitude da criação. Mas ele está pensando apenas no sentido leste para oeste. Ele só está pensando nisso. E no norte e sul, o pessoal está vendo? Ninguém vai ver a vida do Senhor, norte e sul? Não. Isso é uma linguagem profética, irmão. Você precisa compreender isso, ok? Diga, meu querido. Você não fala sobre a fala que viria sobre a face da terra? Justo. Isso é o que explica. Então ele coloca homens e animais, aves, peixes do mar, e ele diz duas vezes sobre a face da terra. Então o que ele quer dizer? Os astros não estão incluídos. Não, sim, mas o que ele quer dizer? Que tudo dentro da criação vai ser perdido. Entendeu? Tudo. São expressões que se complementam, irmãos. O que eu quero dizer é que você não deve ler literalmente essas expressões como se referindo a apenas esses aspectos da criação que serão atacados, atingidos. Não. O profeta quer dizer que tudo será atingido. Então não importa se você é homem, se você é animal, se você é ave, se você é peixe, se você está no mais profundo mar, ou se está no mais alto céu, não há como escapar do juízo que vem. É o que o profeta quer dizer. Por isso que ele coloca a expressão face da terra duas vezes. Então acompanhe aqui comigo, meu querido. Você tem essa relação criação-consumação. Como foi que Deus criou as coisas? Você sabe que Deus criou várias coisas, né? Não é essa palavra, mas ele criou várias coisas. Mas o profeta, a título de comparação, ele usou quanto? 4. Então, quais são as 4? A consumação é o dia da ira. Ele diz que homens e animais, pássaros e peixes serão destruídos. Mas quando você faz o paralelo com Gênesis, na criação, e você procura esses itens, qual que é a ordem? Peixes, pássaros, animais e homens. É literalmente o que? A ordem inversa. Aí você fica se perguntando, e eu também fico perguntando, por que o profeta, ao citar a palavra do Senhor, ele cita de maneira inversa, né? Sim, tudo começa pelo homem. Mas o que quer dizer?
que o homem será atingido pela consumação, pelo grande dia da ira do Senhor, e toda a criação, por causa do pecado dele, Vai sofrer também. A consumação vai ser mais potente que o dilúvio. Por isso que eu falo assim. Sim, Deus disse, por exemplo, que jamais enviaria o dilúvio. Não foi. Não, aí eu não sei, eu acho que sim. Você está pensando em dilúvio, mas você está pensando no dilúvio com as águas de Bonito, Mato Grosso, né? Você tem que pensar um dilúvio com uma água lamacenta, uma água com a temperatura muito alta, possivelmente. Né? Eu acho que essa água não comportaria vida. À toa que você... Fez aquário dentro da arca, os peixes. Mas não estou dizendo que são todos, né? Mas eu acho que é assim, todos sobreviveram também. Entendeu? Então você tem essa relação inversa, e eu achei interessante isso para passar para os irmãos, por quê? Porque por causa do nosso pecado, toda a criação geme, aguardando o quê? O dia? A vinda do Senhor. Né? E quando o profeta, então, ele coloca essa ordem, e na ordem da criação você tem o sistema inverso, é como se Deus estivesse dizendo, eu vou renovar, ou vou reformar, ou vou restaurar todas as coisas. Mas é preciso que primeiro venha o quê? O dia do Senhor. Eu achei isso aqui bastante interessante. Paralelo com Gênesis. Então, se você trazer ao seu coração o Salmo 24:1, irmãos, o que diz o Salmo 24:1? Ele diz, ao Senhor pertence toda a terra e tudo o que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Por que Deus pode fazer tudo isso? Porque tudo isso pertence a quem? A Ele. E nós que somos agentes de Deus neste mundo, porque Ele nos conferiu autoridade, ou seja, tudo pertence ao Senhor, e Ele nos entregou para administrar, e o que nós fazemos? Nós deterioramos, né? Nós estragamos, e toda a criação geme por causa dos nossos pecados. Então Deus disse que vai varrer, Ele vai dar cabo. Eu entendo que essas expressões, meu irmão, no sentido escatológico, elas têm a ideia de renovação. Né? Eu não entendo que Deus ele vai destruir tudo que Ele criou, exatamente tudo que Ele criou, e fazer uma coisa nova. Mas que Ele vai pegar tudo que Ele criou e vai fazer uma coisa nova. Compreendeu a diferença? Eu vou falar aqui para você entender. Vamos observar o quadro. Olha para o quadro, olha para o quadro. Infelizmente, o português, ele só tem novo, né? Português. Novo. Português é isso. Novo. Isso é o português. Tá o quê? É por isso que o dia da ira do Senhor vem, entendeu? Para essas coisas. Tá bom assim? É que era um N minúsculo, agora eu botei maiúsculo. Novo. Isso é o quê? Português. Não sei inglês. Se alguém puder me ajudar em inglês depois para eu saber. Por enquanto eu só conheço esse aqui, não sei se tem outro. Mas novo. Agora o hebraico não. O hebraico, o grego não. O grego você tem novo e novo. Olha lá, N, tá? Novo. Você tem aqui kainos. E você tem aqui neos ou neon, não sei. Você precisa saber grego, irmão. Essa palavra é diferente dessa? Sim. Só isso. Essa palavra é diferente dessa? É? Claro que é. Mas na sua Bíblia em português, quando você lê novo, é novo.
É novo aqui, é novo acolá. Por exemplo, novo céu, nova terra, nova criatura. Não se coloca o vinho novo em odres velhos. É a mesma palavra novo, né? Mas no grego não. Às vezes no grego se usa qual? Neos. E às vezes se usa kainos. Pastor, dê-nos um exemplo, claro. Kainos. Nova criatura. Nova criatura. Novo céu. Nova terra. Exemplo de Neos. Vinho novo. Em odres velho. Não me lembro de outro agora, mas tem com certeza. Mas qual que é a diferença, pastor? Vamos raciocinar comigo. Que vinho é esse aqui? É o vinho novo, mas em que sentido? Que sentido? Fresco? Tipo assim, a gente sabe, pessoal que gosta de beber vinho, os presbiterianos, que gosta de beber vinho, sabe que o vinho bom é aquele a safra de quando? Quero saber quem são o pessoal aí, mas ninguém fala nada, todo mundo se esconde, né? Mas assim, a ideia é que o vinho novo é um vinho que acabou de ser feito. E você não coloca o vinho que acabou de ser feito no odre velho. Por que você não coloca? Porque naquela ideia e contexto de fermentação, o vinho novo vai fazer o que com o odre velho? Vai romper o odre velho. Você já entrou dentro de um odre de vinho? Eu já entrei lá no sul do Brasil, né? Nas vinícolas do sul do Brasil. Eles têm alguns barris gigantes de quase 6 metros, né? E quando você entra por dentro deles, você percebe que a madeira fica toda corroída. Por causa de quê? Vinho, da fermentação, né? Então Jesus está falando, não se coloca vinho novo dentro do odre velho, porque vai romper. Essa é a ideia. Então esse novo fica evidente, que esse novo é um novo Não existia mais, vou acabar de fazer. que não tem um anterior. É algo que? Novo. No sentido de passou a existir a partir de? Agora. Então, por exemplo, se o nosso querido Atos falar assim, eu terei um novo filho. Chegou a doer. Você vai pensar na sua mente que ele está falando de um dos dezenas de filhos que ele tem, ou de um que está para chegar. Dá pra Está chegar. para chegar, está no forno, né? Está para sair. E se fosse uma igreja pentecostal, como diria o pastor Pedro, o pessoal estava agora dizendo que fala, Senhor. Gente, repreende. Fala, Deus. Agora, esse novo aqui, vamos lá. A Bíblia diz que nós somos novas criaturas em Deus Pai. Antes de você ser criatura, você já era criatura? Sim. Antes de você ser nova criatura, você já era criatura? Sim. Então, peraí, já tem um negócio aqui diferente. É um novo que tinha um anterior. Ô pastor, então pode-se dizer que esse novo do lado de cá é primeiro e o outro novo é segundo. Esse novo é o novo que não tem um anterior. Que é o primeiro. E esse novo Já existiu um, já existiu. É de renovo. Novo céu. É um novo de novo. Novo céu. Deus já criou os céus, Já. mas ele disse que vai haver o quê? Novo. De novo. Novo céu. Quer dizer que é um céu diferente desse que existe? Não. Porque se usa qual palavra? Você sabe, estou te dizendo. Eu não sei. Não. Se Deus, veja só, você sabe, Jaqueline, olha aqui, ó. Se Deus falasse que o novo céu era neon, o que ele estaria dizendo? Que ele destruiria e criaria um novo. Que ele ia destruir esse céu e faria o quê? Um novo. Um novo diferente. Que você não conhece, você nunca viu, você nem sabe como ele é. Mas ele não diz isso. Ele fala que o novo céu é kainos. Que já existiu. É o que já é esse? É esse renovado. Em português seria renovo. Renovo. É. Então a tradução melhor, né? A tradução melhor, talvez, para o nosso entendimento, seria
Vi um céu renovado e uma terra renovada. Entraria as duas aplicações, né? Outra vez, por isso que citou de novo, né? Porque é Deus pegar uma substância já existente e fazer dela algo novo. É por isso que você é criatura, né? Você é criatura de Deus. Ele te fez homem, te fez mulher. Mas em Cristo de Jesus, eles nos fazem o quê? Filhos de Deus. Então, dessa substância humana, ele nos faz o quê? Filhos de Deus. Mas eu ainda continuo sendo quem eu sou, né? Essencialmente, eu sou homem. Mudou a substância? Se mudar, meu irmão, tem um problema aí. Que tem que ser analisado. Não pode mudar, né? Homem, homem, mulher, mulher. Não mudou a substância, mas mudou alguma coisa, porque a criatura já não é uma simples criatura. É um filho de Deus. Então, um paralelo com Gênesis. Deu para compreender? Então, não tenham medo, irmão. Nisso aqui você pode ter 100% de certeza, porque o grego nos ajuda, né? Com duas palavras diferentes aqui para designar coisas diferentes. Infelizmente, o português não capta essa essência, mas agora você sabe. Então, veja bem, irmão. Essa relação, criação e consumação, é notória. Por quê? Perguntamos, qual é o juízo, atenção gente, qual é o juízo que acontece em Gênesis? O dilúvio. Então, homens e animais, aves e peixes, talvez todos, talvez não sabemos a profundidade. Afinal de contas, será que havia peixe na arca? É uma pergunta, né? Assim como perguntam, havia dinossauros na arca? Também é uma pergunta interessante a ser feita. São perguntas, irmãos, que precisam de respostas e elas virão um dia, com certeza. Mas o fato é que, em virtude do pecado humano, toda a criação pereceu. E veja que Sofonias, na minha linguagem, ele chama a criação de ofensa. Como é que está na sua Bíblia? Homens e animais, aves e peixes, e depois ele fala quem mais? E as ofensas com os? O que são as ofensas? É o pessoal que está xingando lá? Não. As ofensas aí é a criação. Mas como assim a criação, pastor? O grande problema de Sofonias, que persistiu no Novo Testamento e continua hoje, é que o ser humano insiste fazer da criatura o seu quê? O seu Deus, o seu Criador. Aquilo que deveria ser bênção na vida do homem está perecendo por causa do pecado do homem. Tanto no sentido ativo de destruí-la, como também no sentido idolátrico de usá-la como seu próprio Deus. Olhar para o sol e dizer, sol, és o meu Deus. Olhar para a lua e dizer, lua, és minha deusa. Olhar para um bezerro de ouro e falar, esse é o Senhor que nos tirou da terra do Egito. Esse é o grande problema. É por isso que aparece a palavra ofensa aqui, que talvez seria melhor traduzida como pedra de tropeço. O pessoal gosta de usar essa expressão na igreja, né? Ah, porque o Atos é uma pedra de tropeço na minha vida. Isso é assim. A pedra de tropeço. Essa expressão está ali, ó, quando ele diz ofensa. Né? É a ideia de realmente estar algo até mesmo abençoado por Deus, que está sendo usado contra Deus, no sentido de ofender a Deus. É uma pedra de tropeço. Então o homem ele tem esse negócio, ele está usando a própria criação contra Deus. E aí, meu irmão, vem o segundo paralelo. O primeiro paralelo qual é? Com Gênesis. Segundo paralelo. O paralelo iminente e futuro. Porque o julgamento vem sobre quem? Não generalizemos, gente. Sobre quem? Sobre a raça humana. Não. O julgamento dos Sofonias vem sobre quem? Judá. Judá. Judá existe agora? Não. Nesse exato momento? Não. Aquele Judá existe? Não. Não. Mas se eu perguntar para você, o juízo veio sobre Judá, qual é a sua resposta? Sim. Sim. Por quê? Qual era o juízo que Deus mandaria sobre o Reino do Sul? Os babilônios. Os babilônios invadiram o Reino do Sul? Sim.
Porque Deus mandou? Era o julgamento dele? Ocorreu? Sim. Mas esse julgamento iminente que aconteceu no passado pode ter ecos aonde? No futuro. Porque na Bíblia, irmãos, na Bíblia, a revelação, ela é paralela. Então, aqui é o ponto inicial da Bíblia. A Bíblia não se revela linearmente. A revelação bíblica não é assim. A revelação bíblica é assim. Onde o ponto mais alto da revelação é quem? Quem? Jesus. Por que eu coloquei ela subindo e não linearmente? Porque se a revelação é linear, a informação que você tem aqui é a mesma que você tem aqui, é a mesma que você tem aqui, até aqui. É igual, é exatamente igual. Mas não é isso que você vê na Escritura. Na Escritura você percebe que Deus vai revelando a sua vontade no decorrer da história e do tempo, usando homens, mulheres, para falar de vários assuntos apontando para Cristo antes de Cristo vir. Quer dizer que essa revelação, ela vai progredindo. Ela vai o quê? Ela vai o quê? Ela vai se ampliando, ela vai aumentando até atingir o quê? A plenitude dos tempos. Então você sabe quem é esse? Quem é esse? Cristo. Mas aqui no princípio, o que Cristo era? Ele era um descendente. Onde está dito isso? Gênesis 3,15. O que diz? Esmagará a cabeça da serpente. O descendente da mulher. Essa informação, no contexto de Gênesis, ela é praticamente nada. Por quê? Não tem nenhuma informação. O descendente. Veja que o negócio é tão sério no contexto de Gênesis que quando Adão e Eva são expulsos do jardim, eles têm 2 filhos. Quais os 2 filhos? Caim e Abel. Quem matou quem? Caim matou? Abel. Caim foi o primeiro filho, correto? Sentido de Caim. Tem alguém chamado Caim aqui? Hã? Não, né? Ainda bem. Veja só. Eva, quando teve Caim, ela disse, ao dar um nome a ele, ei-lo aí. Ei-lo aí. Tem sentido para você? Não. Tem sentido? Não. Ei-lo aí seria a mesma coisa aqui. Aqui está ele. Seria o Cristo, né? Se ela estava pensando no descendente, tem sentido. Adão e Eva foram expulsos do jardim. Deus fez uma promessa de um descendente. Quando Adão e Eva têm o seu primeiro filho, dão o nome de? Aqui está ele. E qual é a resposta que a humanidade pecadora dá? O aqui está ele torna-se o primeiro assassino da história. Percebeu? Então veja que aqui a promessa ela existe, mas a informação acerca dela é muito o quê? Vaga. Mas Deus prometeu. E à medida que o tempo vai passando, aqui, ele é o renovo. Aqui, ele é o anjo do Senhor. Aqui, ele é o filho de Davi. Tá percebendo, irmão? Aqui, para cá, a informação vai o quê? Ampliando. Você vai entendendo que o descendente ele vai vir de uma linhagem real, vai vir de uma tribo, que ele vai se sacrificar, que ele tem que ser perfeito. Diz de onde ele vai nascer, gente? E tu, Belém Efrata, lembra? Vai dizer, vai se revelando. Deus vai revelando de maneira o quê?
progressiva. Então, o julgamento possui paralelo, e o paralelo, muitas vezes, ele é iminente e futuro. Deus, ele faz uma profecia que refere-se a um evento que vai acontecer iminentemente, mas que também tem ecos aonde? No futuro. E é assim que funciona, por exemplo, o dia do Senhor. O juízo sobre Judá vem através da Babilônia, mas o ensino acerca desse acontecimento também perfaz o que vai acontecer aonde? No último dia. O juízo do Senhor. Porque a ideia é a mesma. Judá é pecadora? Pecadora. Deus trata com o pecado? Trata. É o grande dia? É. Ninguém escapa? Ninguém. Qual outro dia que tem essas ideias? O dia do Senhor. Que começou com o ministério de Cristo e terminará com a volta dele. Vou mostrar para... Talvez estou indo assim, muita informação, né? Mas eu quero que você observe num gráfico. Veja só. Tem ali Gênesis 7:23, quando o juízo aconteceu. E um paralelo no Novo Testamento. Olha para o quadro, olha para a TV. Vamos analisar o seguinte. A linha azul, a linha da história bíblica. Você não entendeu nada até agora, você vai entender agora. Deus deu a profecia a Noé. Gênesis 6:13. Qual é a profecia? Olha só a Bíblia, para ver se estou falando mentira, viu, irmão? Eis que eu vou enviar o dilúvio sobre a face da terra. Homens, animais, aves, todo mundo vai o quê? Perecer. Ele dá a profecia e a profecia vai fazendo o quê? Ela vai acontecendo, ou seja, a profecia foi dada, Noé é o apregoador da justiça, ele vai anunciando a profecia, ela vai acontecendo no decurso de um determinado tempo, até que o quê? Gênesis 7:23. E eis que Deus abriu as comportas do céu. E o que aconteceu? Foram exterminados todos os seres que haviam. O dilúvio veio. Aquilo que era profecia, portanto, agora está acontecendo. E está acontecendo como o quê? Um evento histórico. Olha lá, meu irmão. Deus prometeu e Deus cumpriu. Mas à medida que ele vai executando, a informação vai ficando o quê? Maior. Fica mais compreensível o que Deus está fazendo. Porque as coisas estão o quê? Acontecendo. E aí, meu querido, você chega em Mateus 24:37. O que diz? Alguém abre para mim Mateus 24:37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Veja, qual é o juízo iminente nos dias de Noé? O dilúvio. Juízo iminente. Profetizado e cumprido. Ponto. Correto? Correto? Fechou? Não fechou. Não fechou porque é progressivo. Porque dentro daquela visão paralela, Deus tem um propósito em todas as coisas, meu irmão. E o propósito é mostrar que aquilo que aconteceu anteriormente tem um significado maior aonde? Lá na frente. Então, veja que o dilúvio aconteceu com tudo aquilo que nós conhecemos, mas quando Jesus vem, ele diz, assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do a Homem. filha do homem. Quer dizer que Deus vai mandar outro dilúvio? Óbvio que não, irmãos. Nós estamos falando do juízo. Então, Jesus, ele declara, e à medida que a história avança, uma nova profecia é feita com base na profecia e execução anterior. Então, se eu te perguntasse, se você estivesse nos dias de Noé, ouvindo Noé pregando, dizendo, o dilúvio virá, você teria a ideia e o conceito de que será assim na volta do Filho do Homem? Mas se você está aqui agora comigo ouvindo dizer isso, você consegue entender o que é o dia da volta do Filho do Homem, você consegue entender que Jesus disse que esse dia seria
como os dias de Noé, você consegue olhar para o passado, nos dias de Jesus, e você consegue ainda olhar para o Antigo Testamento e ver como é que foi lá. E você, meu irmão, tem uma perspectiva de revelação bíblica muito maior do que Moisés, que escreveu o livro de Gênesis. Deu para captar? Aí eu coloquei interrogação. Por quê? O que falta? A volta. Falta o evento histórico. E qual é o evento histórico? O cumprimento da profecia de Jesus. Maranata, né, irmãos? Amém? Amém. Está captando? Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã? Nada, guarde isso. Nada vai mudar em relação à palavra de Deus, seja no contexto de Sofonias, seja no contexto de Noé, seja no nosso contexto. Nada vai mudar. Não importa se você está no Brasil, não importa se você está aqui nos Estados Unidos, não importa em que lugar do mundo você esteja, nada vai mudar. O julgamento de Deus virá e ele é inescapável. E nós sabemos disso porque ele possui o quê? Paralelos com o restante da Escritura. Então, Sofonias mostrou um paralelo com o livro de Gênesis. Ele mostrou agora um paralelo dessa relação iminente e futura através do dilúvio de Noé. E aí trazemos uma aplicação para o nosso coração. E eu quero que você leia comigo. Vamos lá? Abandonemos A memória seletiva e aprendamos que Deus cumpre sua palavra sempre. Foi assim em Gênesis, na época de Sofonias, e será assim na volta de Jesus. Lembre-se, é impossível escapar do juízo vindouro. Não tenha memória seletiva, irmão. Você está me ouvindo aqui falar da história bíblica, de uma perspectiva histórica que remonta a centenas e centenas de anos, a milênios. E você não pode ter uma memória seletiva focada apenas em Jesus, por exemplo. Você não pode ter uma memória seletiva focada apenas na lei de Moisés. Você tem que ter uma memória plena de tudo aquilo que a Bíblia revela e saber que tudo está linkado, tudo está ligado. E nessa relação do julgamento que aprendemos em Sofonias, a verdade absoluta é essa: é impossível escapar do juízo vindouro. Todos nós estaremos diante do grande trono branco de Deus. Todos nós. Agora a pergunta é: como você estará diante do trono? Como você está? Você se apresentará maculado? Você se apresentará em pecado? Você se apresentará rebelde? Você se apresentará idólatra? Ou você se apresentará conforme Romanos 8? Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou você se apresentará como Cristo pagou pelos meus pecados? Ou se você se apresentará como eu sou nova criatura em Deus Pai? Para nós, o juízo vindouro é motivo de bênção, de alegria e galardão. Mas para o descrente, é motivo de terror. Qual é o sentimento que vem ao seu coração quando eu falo essas coisas? Se é de terror, é porque você ainda não se aproximou de Cristo o suficiente para entender a graça dele. Se é de alegria, é porque você sabe que Cristo te perdoou. E que pela graça dele é que você pode se comparecer diante desse trono branco sem mácula. Amém. Amém? 2 Pedro 3, para a gente fechar. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3, 7. Vamos ler. Porque nós estamos falando do juízo, eu falei que é um juízo futuro, mas veja como Pedro fala de características que lembram Sofonias e que naturalmente lembram os dias do dilúvio. 2 Pedro 3, 7. Vamos lá? Observe, eu vou lendo para os irmãos observarem. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias... O que é últimos dias, irmãos? Os últimos dias não virão, eles já são, ok? Já vivemos os últimos dias.
Os últimos dias iniciam-se com Cristo Jesus e terminam com Cristo Jesus. Iniciam com a encarnação do Verbo de Deus e terminam com a volta do Filho de Deus. Esses são os últimos dias. Virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Então, o que acontece nos últimos dias também aconteceu nos dias de Noé e também aconteceu no contexto de Sofonias. Os escarnecedores, os pecadores, dizendo: onde está a promessa da tua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E é interessante que Sofonias fala disso, né? Daqueles que... Eu vou falar disso na última parte desse estudo, né? Mas daqueles que se apostataram do Senhor, daqueles que ignoram o Senhor e daqueles que se misturam com outros deuses e o Senhor. Então essa relação está aqui. E aí diz: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado. Então o mundo daquele tempo, ele foi afogado em água. O juízo veio. O juízo veio. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido o quê? Entesourados, guardados para o fogo. O que é fogo aqui nesse sentido? Juízo. Porque ele diz depois, explicando: estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então veja que a mensagem bíblica é a mesma. Mas, à medida que ela vai o quê? Acontecendo, ela vai fazendo o quê? Ampliando. E você tem uma percepção muito maior daquilo que Deus quer que você saiba para se preparar para o grande dia. Você está preparado, irmão? Está preparado? Se você morrer agora, você vai para o céu? E se você acabou de pecar? Espero que sim. Porque os crentes têm essa ideia, né? Se morrer agora, meu Deus do céu, perdi a salvação. Se fosse assim, nós estamos perdidos. Né? É igual aquele contexto também, quando você vai visitar alguém no último momento da morte, aí porque a pessoa fala: eu acredito em Jesus, você pensa: a pessoa foi salva. Não sei. Sinceramente, não sei. Se houve uma entrega fiel no último momento, ela é, assim como eu, que fui salvo há 20 anos atrás. Mas o simples fato de dizer não quer dizer que a pessoa é salva. Ok? Então a salvação é uma coisa muito profunda, mas ela tem que ser verdadeira. Amém, amados? Amém. Então, domingo que vem nós continuamos. O julgamento possui paralelos. E aí vamos para o segundo tópico. E vou ver se eu acelero um pouco, porque eu achei que ia dar 2 hoje, eu dei um só. Temos que dar todos no próximo domingo. Nós já estamos acostumados. Hã? Posso relacionar a Caim com o julgamento de Judá? Caim com o julgamento de Judá? O único link que você pode fazer é o do pecador, né? Porque Caim, por si só, né? Ele pecou contra o Senhor. Toda aquela relação com o irmão dele. Aí você poderia fazer essa relação de Judá com seus irmãos. Ótimo. Mas são duas coisas diferentes, mas a essência é a mesma, né? Pecado. Pensando nessa linha que você falou aí, era só um descendente, aí depois nessa linha. Mas veja, os habitantes de Judá não eram pecadores por causa de Caim. Eles eram pecadores por causa de Adão. É por isso. Então, se fosse fazer um link mesmo, tinha que fazer com Adão. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, que meu tempo fechou. É tanta formação, né, irmão? Hoje eu fiquei olhando para vocês, eu achei que vocês ficaram assim: meu Deus, o que é isso? Para onde iremos? Veja, irmão. Se você não perdeu os dois estudos anteriores, acesse lá no aplicativo do Church Center, ouça, medite. Porque Sofonias 3, até 3 domingos atrás, era um texto conhecido, né?
Agora você está entrando nele, está começando a conhecer e você está vendo que o negócio não é simples, né? Mas estude. Estude para compreender e experimentar o que Deus tem para nós. Amém?